Então, meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, dando continuidade aqui a Mateus capítulo 25, né, que é onde, quando ele vai falar sobre o grande julgamento, né, a partir do versículo 31. Então, ou seja, veja como ele trata os discípulos dele, né? Ele vai sentar no trono e vai julgar as pessoas, né, para condenação eterna, todas as pessoas que não deram de comer aos seus pequeninos, né, e não deram de beber a eles e mantiveram eles nu, né? Então, ou seja, por que ele vai fazer isso, né? Porque ele é um hipócrita, né? Justamente porque, como eu disse aqui, né, ele dizia para os judeus o seguinte, né? Vocês me consideram inimigo, certamente eu sou inimigo de vocês. Eu quero mudar aqui toda a lei de vocês aqui, tomar o tempo de vocês aqui, agir como um ladrão aqui, certo? Só que eu sendo inimigo de vocês, eu vou dizer uma coisa: eu vou bater na cara de vocês. Quando o inimigo bater na cara de vocês, vocês devem virar o outro lado para o inimigo bater. Ou seja, ele falando dele, né? Eu sendo inimigo, quando bater na cara de vocês, vocês têm que virar o outro lado para me bater. Quando eu roubar alguma coisa de vocês têm que deixar eu roubar, e não só deixar eu roubar, como me dar mais coisas para me levar, ou seja, além do que eu roubei. Se eu roubei sua capa, você tem que me dar também a túnica, certo? E vou mandar os meus discípulos passarem de casa em casa para poderem pregar o meu evangelho, que nada mais é do que a perversão da aliança de Abel, né, trazendo para dentro do templo de Jerusalém, a casa de oração, a oferta de Caim, que é o que? Frutos do campo, né? Em vez de sacrifício de animais para perdão dos pecados, trazer o batismo, que é fruto do campo, para perdão do pecado, né? E trazer também a oferta do pão e do vinho, né? Como fruto do campo, né? Também para perdão dos pecados, transformando o que deveria ser carne, o cordeiro, um animal, em pão, e o sangue dele, né? Que deveria ser literal, em vinho, né? Então eu vim fazer isso tudo com vocês, fazer vocês cuspirem na cara do Deus de vocês, né? E se vocês não aceitarem meus discípulos e não darem eles água, não darem eles comida, né? Mesmo ele fazendo todas essas barbáries em meu nome, né? No grande dia, quando eu sentar na cadeira de Moisés no templo de Jerusalém lá e mudar 12 tronos para os meus discípulos para julgarem vocês, vocês vão ser condenados eternamente. Sofrimento eterno para vocês, porque vocês não ajudaram meus discípulos. E vocês não ajudando meus discípulos, os meus pequeninos, vocês não ajudaram a mim também. Enquanto, na verdade, senhoras e senhores, quem estava fazendo os discípulos dele passarem por tudo isso era o próprio Jesus. Não eram os judeus. Porque Jesus dizia para os discípulos dele: vocês não vão juntar nem ouro, nem prata, nem nada aqui na terra. Vocês vão fazer apenas a vontade do meu Pai. A primeira coisa que vocês têm que fazer é buscar o reino dos céus, ou seja, buscar o meu reino, a oferta de Caim, o reino de Caim, certo? E se vocês buscarem tudo isso, porque o reino de Jesus, o reino dos céus de Jesus é a oferta de Caim, isso ficou muito claro, né? A oferta de frutos do campo para perdão dos pecados, né? Se vocês buscarem isso primeiro, em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas para vocês. Não adianta vocês pedir, porque eu e meu Pai, Espírito Santo, o líder da facção dele, sabemos o que vocês querem. E o que vocês precisam, nós sabemos. Então nós vamos dar o pagamento de vocês. Ou seja, comida e bebida. Vocês vão receber só isso, né? Comida e bebida. Vocês vão largar tudo que tem para me seguir, abandonar a família, todo mundo, vai ficar inclusive vai ser inimigo da família de vocês para me seguir, né? Então, ou seja, vocês vão perder tudo que tem para me seguir. Inclusive Pedro vai até falar: Senhor, o que vai ser de nós? Deixamos tudo para te seguir, né? Aí que ele vai prometer 12 tronos para eles, né? Coisa que ele não pode cumprir nem pode dar, né? Então, ou seja, senhoras e senhores, o que eu estou querendo dizer com isso? É Jesus que causava todo o mal na vida deles, né? Eles não tinham comida e nem bebida, porque para ter comida e bebida, eles tinham que agradar a Jesus primeiro buscar o reino dele. Então, toda vez para ganharem comida e bebida, eles tinham que cometer um crime. Só que quando eles iam cometer esse crime em nome de Jesus, eles eram presos. Acontecia alguma coisa com eles. Aí eles ficavam sem comida. E ninguém vai querer alimentar um criminoso que vai te matar, né? Assim que o povo judeu se sentia perante, o povo judeu que respeitava a descendência de Abel se sentia perante Jesus e os seus discípulos descendência de Caim.
Então, por isso ninguém queria acolher eles, levar eles para a sua casa, dar comida e dar bebida. Porque uma vez colocando essas pessoas dentro da sua casa, você está transformando a sua casa num ninho de Caim, num ninho de pessoas invejosas que matam o próprio irmão, porque o irmão tem a lei impressa na mente e no coração. Então não vai querer se batizar para perdão dos pecados, não vai querer oferecer fruto do campo como pão e vinho para perdão dos pecados, vai querer sacrificar um animal e ele vai agradar a Deus. Então por isso você vai querer matar ele, porque como Caim matou inveja, matou Abel por inveja, porque Abel adorava a Deus adorava a oferta de Abel. Né? Então você recebeu um discípulo de Jesus descendente de Caim na sua casa, era a certeza de que ele iria te matar, ia roubar a sua comida, e tudo isso por quê? Por causa de inveja. Porque você não quer fazer parte do reino dele, você quer continuar com a aliança que Deus estabeleceu com Adão, depois com Abel e com todos os outros, né? Através do sacrifício de animais para o perdão dos pecados, com uma aliança inquebrável, né? Que os profetas inclusive vão dizer, né? Que é lei perpétua, né? Então, senhoras e senhores, por que eu estou dizendo isso aqui? Né? Porque Jesus diz que deixaram os discípulos dele nu, que eles estavam nu e não vestisse eles. Mas quem estava fazendo os discípulos ficarem nus era o próprio Jesus. Né? Porque ele sabia que o que cobria o pecado, o que cobria a nudez, era a pele do animal. Se os discípulos dele eram pobres, eles poderiam cumprir esse rito. Por isso que tinha vendedores de pombos no templo. Por quê? Porque o pombo era a oferta mais para o povo, mais baratinha para o povo mais pobre poder cumprir o rigor de Abel, a lei de Abel, agradar a Deus através de sacrifício de animais para perdão dos pecados. Certo? Mas Jesus deixava os discípulos dele nu toda vez que oferecia para eles a folha de figueira para tampar os pecados dele como o jardim no Éden, né? Como frutos do campo, né? Queria oferecer no dia da Páscoa, que deveria ser um cordeiro morto ali naquele momento, para que a pele daquele animal cobrisse o pecado deles. Ele oferecia o quê? Pão e vinho, ofertas do campo. Pão como se fosse o corpo, o vinho como se fosse o sangue. Né? Então, os discípulos estavam nus, não porque os judeus não queriam ajudá-los, porque toda a estrutura que os judeus montaram, inclusive os campistas que vendiam no templo pombinhos, montaram a estrutura justamente para que todas as pessoas, inclusive os mais pobres, tivessem acesso à oferta de Abel, o sacrifício de animais para o perdão dos pecados, para poder cobrir o seu pecado, a sua nudez com a pele do animal. Mas Jesus, por outro lado, deixava essas pessoas nu com a oferta de Abel e agitava essa população, dizendo que essa população só estava nu por causa dos judeus. Enquanto eles não sacrificavam animais porque não queriam, não se cobriam porque não queriam. Porque o próprio mestre deles não deixava, porque foi ele o primeiro a expulsar as pessoas que vendiam os animais lá no templo para sacrifício. Né? Principalmente os pombinhos, a oferta do povo. Né? Então, senhoras e senhores, veja bem, Jesus, né, ele basicamente está ensinando para os discípulos dele que a mesma coisa que a serpente. Né? Deus diz, se você pecar, certamente morrerás. Você pecou, por isso você está cobrindo-se com a pele do animal para cobrir o seu pecado, a sua nudez. Por quê? Porque para você estar com a pele desse animal cobrindo o seu corpo, a sua nudez, esse animal teve que ter sido morto. Então certamente morrerás. Você não morreu, você está vivo, mas aquele animal morreu no seu lugar. Então se você tiver vergonha na cara, você vai parar de pecar antes que todos os animais morram por causa de você. Certo? E você carrega esse sangue inocente deles. Porque você não é inocente, você pecou quando sabia que não poderia pecar. Certo? Mas a serpente, o que ela vai dizer? Não, certamente você não morrerá. E é isso que Jesus fala, né, para os discípulos dele, quando ele sela a aliança com os discípulos dele, transformando o pão, que deveria ser o cordeiro, né, em corpo, e o vinho em sangue. O sangue e o vinho em sangue.
certo? Ele está dizendo basicamente para os discípulos dele: podem pecar que certamente vocês não morrerão, certo? Então, ou seja, ele está sendo a voz de Caim, a voz da serpente. Os discípulos deles estão nus, por quê? Porque eles estão aceitando o sacrifício de Jesus, a oferta de Jesus, estão se cobrindo com frutos do campo, como figueiras, como folha das figueiras, como Eva no jardim do Éden. E não sacrificando animal, se cobrindo com a pele do animal, que é a oferta que Deus agradou, que ele mesmo estabeleceu, como deveria estar fazendo no templo de Jerusalém. Certo? Então, se tem alguém aqui que tem que ser punido, né, com rigor eterno, porque deixou essas pessoas nus, porque deixou essas pessoas enfermas, né, porque fez com que essas pessoas fossem presas, né, porque deixou essas pessoas sem comer, sem beber, né, porque no reino de Jesus, né, a comida e bebida não era importante, né, o essencial para a vida, né, não era importante que a comida e bebida, o importante era cuidar do reino dele, cuidar primeiro das coisas do reino dele, o resto ele dava depois. Então, ou seja, é claro que essas pessoas que largaram tudo para seguir Jesus se transformaram em mendigos, em mortos de fome. Então o povo judeu não ajudava eles. Por que o povo judeu não ajudava eles? Porque não dá para você colocar um Caim dentro de casa. É como você entrar num laboratório, o Jardim do Éden, e Deus fala para você assim: aqui tem gás tóxico, não liga o isqueiro. Se você ligar o isqueiro aqui, você explode tudo. Aí você vai, explode, liga o isqueiro, explode tudo. Derruba o reino. Então, aceitar um discípulo de Jesus sentado na mesa, trazendo a oferta de Caim, o comportamento de Caim, você sendo a descendência de Abel, como os judeus eram, é perigoso, certo? Por quê? Porque ele pode te matar por inveja, além de roubar a sua comida, roubar tudo que você tem, né? Então, ou seja, Jesus causa esse cenário de destruição na vida dos discípulos dele, porque ele é o principal responsável por isso, né? E vai colocar a culpa em quem? Nos judeus. Projeta a culpa em quem? Nos judeus, né? Só que os discípulos dele, como ele mesmo disse, uns viam o que ele estava fazendo e continuavam fazendo porque eram maus mesmo, mas outros eram apenas virgens, nécias, bobas, tolas, idiotas, ignorantes, né? Então não percebiam que Jesus era o problema de tudo, né? Que se eles estivessem com a aliança de Abel, eles estariam sacrificando animais para perdão dos pecados, os judeus estariam compartilhando entre si comida com eles, certo? Estariam lavando as mãos antes de comer, não estariam cobrando o juro dos outros, para depois ficar implorando para os outros dar comida para eles. Ou seja, você quer cobrar juro dos outros, né, fazendo o que Jesus quer, e depois você fala e quer que as pessoas, né, te ajudem. Você quer enfiar a faca nele e que ela quer se ajude, né? Mas eles eram burros, não percebiam algumas coisas, né? Então não percebiam que eles estavam nus, porque na ceia, ao invés de lavar as mãos, eles estavam lavando os pés. Ao invés de oferecer o cordeiro para o perdão dos pecados, eles estavam oferecendo pão e vinho, frutos do campo. Ao invés de dar e doar para o seu irmão, né? Eles estavam multiplicando a riqueza de Jesus, querendo cobrar juros, né? Ao invés de respeitar o templo, né? Estavam levando para lá a oferta de Caim, o batismo, né? E sem autoridade nenhuma para fazer isso. E depois de fazer isso com essas pessoas, prometer desolar a cidade delas, expulsar todo mundo da cidade, levar em cativeiro, né? Porque ele não veio para trazer a paz, Senhor, para a aliança de Abel, para os judeus que seguiam a aliança de Abel. Ele veio para trazer a espada. Tanto que ele vai dizer para os judeus que ele era a pedra que os construtores negaram. E que essa pedra, quem caísse sob essa pedra, iria ser espedaçado. E aonde essa pedra caísse, essa pessoa seria reduzida a pó. Então, por isso, o que ele está querendo dizer com isso? Quando vocês vierem me prender, vocês serão mortos à espada.
E quando eu for para cima de vocês, eu vou reduzir vocês a pó. Por isso que Pedro, quando eles vão prender Jesus, a primeira coisa que Pedro faz é o quê? Despedaçar a orelha do autoridade que vai prender Jesus. Justamente porque cumprindo a palavra que Jesus falou. Eu sou a pedra que vocês rejeitaram. Se vocês vierem para cima de mim, caírem em cima de mim, vocês serão despedaçados. Agora, se eu cair para cima de vocês, vocês vão ser colocados ao pó, né? Reduzidos ao pó. Porque era isso que ele estava fazendo. As autoridades foram prender Jesus. Porque no dia mais sagrado dos judeus, o dia que se deveria oferecer o sacrifício de animais para perdão dos pecados, na ceia, na Páscoa, Jesus comete 2 crimes muito grandes aqui. O primeiro é não lavar as mãos para pegar nas coisas sagradas. Ao invés disso, coloca o discípulo para lavar os pés dele. E segundo, que ao invés de oferecer no dia mais sagrado, um dia que o povo celebra a aliança dele com Deus, por isso coloca o cordeiro para sacrificar, né? Em vez de Jesus colocar o cordeiro em cima da mesa na ceia, na Páscoa, ele coloca o quê? O pão como se fosse o corpo e o vinho como se fosse o sangue, ou seja, entregando no dia mais sagrado dos judeus, né, a Páscoa, em vez de entregar o cordeiro, entregando que era o sangue do animal, né, entregando o quê? Os frutos do campo, pão e vinho, trigo e vinho, melhor dizendo. Então, senhoras e senhores, os discípulos estavam nus não porque Jesus, não porque os judeus não ajudavam eles, porque toda a estrutura, como eu já disse aqui, estava montada para que todos os pobres, né, principalmente os mais pobres, pudessem comprar o pombinho no templo e sacrificar para o perdão dos seus pecados e se cobrir com a pele do animal. Mas Jesus, impedindo com que os pobres tenham acesso ao perdão de Deus através desse ritual, expulsa os campistas de lá. Por quê? Porque ele quer perdoar as pessoas através do batismo, oferta do campo, como eu já falei aqui, da auto-humilhação. Quem se humilhar mais, Jesus perdoa. Né? Então, ou seja, eles estavam nus por causa do próprio Jesus. Mas como Jesus era um guia de cegos, eles eram cegos, não viam um palmo debaixo do próprio nariz, eles não enxergavam que Jesus, que era o mal, era o causador principal de todo o mal que acontecia com eles. Né? Mas queriam colocar a culpa nos judeus. Certo? Então, senhoras e senhores, veja que Jesus é culpado em todos os sentidos. Ele não respeita nenhuma lei dos judeus. Ele cobra juros, não respeita a lei do sábado, não respeita a lei do sacrifício, não respeita nada. Se coloca como se fosse o próprio Deus, né? Como se estivesse acima de tudo e de todos. Inclusive causando a falência, a pobreza imediata, né? A miséria imediata dos discípulos dele. Né? Justamente por quê? Porque ele promete coisas que ele não pode cumprir e utiliza, né, a ignorância das virgens dele, né, das nécias, para poder enganar elas, ludibriar. Né? Então projeta todo o erro deles, toda a culpa que ele tem pelo que está acontecendo na vida dos discípulos, estão sendo presos por causa de Jesus, as pessoas não querem se aproximar deles por causa de Jesus, então por isso ele não tem acesso às coisas básicas, porque as pessoas veem ele como ladrão, tem medo de chamar um ladrão para dentro de sua casa, vai chamar um ladrão para dentro de sua casa, né? Mas eles mesmo assim não enxergam que Jesus é a pedra de tropeço para eles. Em vez de tirar Jesus da vida deles, tirar a pedra de tropeço da vida deles, eles acham que o culpado são os judeus. Enquanto os judeus só estão lá vivendo a vida deles. Inclusive, toda a estrutura que o judeu montou dentro da sociedade, dentro de Jerusalém ali, era para favorecer todas as pessoas, que todas pudessem ter as bênçãos de Deus, pudessem ter acesso a Deus, tivesse a ter aliança de Deus estabelecida com ele, né? Através do rito que Deus exigiu, da oferta que Deus exigiu. Mas Jesus, que era o sacrifício de animais para o perdão dos pecados, guardar a lei do sábado, circuncisão, honrar pai e mãe, tudo isso, senhoras e senhores. Mas Jesus, ele era fruto da rebeldia. E não era só fruto da rebeldia, como também era um bom enganador, né? Mas, no final das contas, ele disse para os discípulos dele que cada um deveria pegar a sua cruz para ter o seu galardão como ele, mas no final das contas me parece que os discípulos abriram os olhos quando viram que Jesus estava sendo preso, que não era brincadeira aquilo ali,
né? E todos picaram a mula, deixaram ele se fuder sozinho. Mas, na verdade, já era tarde demais, porque já tinham aprontado demais, né? Então, essa foi a nossa reflexão e leitura de hoje.